Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e 2020 finalmente acabou. Chegamos em 2021, aquele ano péssimo aparentemente passou e a gente precisa fazer todo o levantamento dos livros lidos em 2020. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vou contar para vocês os 5 livros que eu mais gostei no segundo semestre e como ficou a minha lista de 5 favoritos de lidos em 2020. Então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, uma enorme comemoração por termos terminado esse ano, que sem dúvida foi um dos piores da humanidade, né? Tivemos essa doença que afetou o mundo inteiro e paramos, literalmente paramos durante alguns meses. Agora, 2021 começou, aparentemente a vacina está aí e em breve estaremos todos imunizados. Em 2020 eu li 168 livros, foi o ano em que eu mais li na minha vida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma também isso se deve à pandemia, porque eu fiquei muito mais tempo em casa e tive muito mais tempo para ler também, principalmente no primeiro semestre. Ali no segundo semestre eu voltei a trabalhar por setembro, outubro, e aí já diminuiu um pouco mais o meu ritmo novamente, fechando o ano com os 168 livros lidos. Vou falar para vocês primeiro os 5 melhores livros que eu li no segundo semestre do ano, porque eu já fiz um vídeo aqui falando dos 5 melhores livros que eu li no primeiro semestre. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês irem lá e conferir. Depois que eu falar desses 5 livros, vou falar de como ficou a minha lista comparando esses 10 livros aí que nós falamos. Então vamos lá, vamos para o número 5 da lista, o 5º colocado de melhores livros lidos no segundo semestre, e ficou com Ken Follett, O Crepúsculo e a Aurora. Esse livro tem uma curiosidade em torno dele, porque eu nunca gostei muito de Ken Follett, e aí eu recebi esse livro da editora Arqueiro, fui ler em mais uma tentativa de conseguir gostar desse autor que tanta gente fala tão bem, e me apaixonei. O livro é realmente estupendo, e eu nem tinha lido a série a qual ele pertence, que se chama Os Pilares da Terra, e já tem uma trilogia em volta a ela, e esse livro acontece um pouco antes do primeiro livro dessa trilogia, então ele não tem nenhum spoiler do que vai acontecer na trilogia, ele também não tem nenhuma necessidade maior de você conhecer a trilogia para gostar dele. O que eu fiz foi correr atrás dessa trilogia, porque agora eu quero saber mais, quero conhecer mais a história contada nesse livro histórico que é maravilhoso. Em quarto lugar na nossa lista temos Goodfellas, Os Bons Companheiros, do Nicolas Pileggi. Foi um dos lançamentos da Dark Side Books nesse segundo semestre, um dos lançamentos que eu estava mais esperando, porque eu gosto muito do filme Os Bons Companheiros, e ali tem o livro que deu origem a esse filme, e então li, gostei muito. O livro consegue ser ainda melhor do que o filme do cinema. Ele tem algo muito parecido com O Irlandês, que também acabou virando filme. É uma história mais ou menos parecida, mas aqui é contada em Os Bons Companheiros. Em Goodfellas, para mim, é contada de uma maneira melhor, é contada de uma forma mais legal, e a história em si, para mim, foi bem mais bacana. Eu gostei muito mais de Os Bons Companheiros do que de O Irlandês, apesar de ter gostado muito de O Irlandês. Falei sobre ele ano passado lá no meu Instagram e gostei bastante do Irlandês, gostei bastante do filme também, mas prefiro mesmo assim Os Bons Companheiros. Em terceiro lugar está um livro magnífico, é um dos livros de melhor construção narrativa e de mais pesquisa envolvendo a história em si que eu já li. Sem dúvida nenhuma é o melhor livro feito e pesquisado e trabalho jornalístico que eu já li de um autor nacional, talvez internacional também, porque o que Ana Paula Araújo faz em Abuso, a cultura do estupro no Brasil, é algo fenomenal. A história é muito forte, é um daqueles livros que te deixa assim de coração estraçalhado. Ela conta em mínimos detalhes histórias de estupro e tudo mais, fala de casos, fala de vários tipos de casos que aconteceram, mas o que faz desse livro algo tão bom, além da narrativa dela contando esses casos abomináveis, essa coisa horrenda que acontece em todos os lugares do mundo e aqui no nosso país também, é o fato de toda a pesquisa que tem por trás dele. O trabalho jornalístico da Ana Paula Araújo para construir esse livro, para ir atrás dos casos, para conversar com pessoas, para entrevistar vítimas de estupro, para entrevistar homens que cometeram estupro,
para ir até cadeias, encontrar com caras que cometeram essas barbáries, é algo fenomenal. O trabalho que ela fez é um dos melhores trabalhos jornalísticos que eu já vi no mundo e arrisco a dizer que ela ganharia o Pulitzer se ela fosse americana, tá? Se fosse um livro que chegasse lá nos Estados Unidos, o Pulitzer era dela, sem sombra de dúvidas, porque o trabalho é digno de um Pulitzer e ela vai ser muito premiada por esse livro ainda. Então é um livro muito forte, é um livro que não é para qualquer pessoa, é um livro que traz uma carga de gatilhos enorme, assim, você não consegue, eu que costumo ler 100, 150 páginas por noite, não conseguia ler mais 50 páginas desse livro por noite, porque ele é realmente um livro muito, muito forte. Mas esse trabalho jornalístico faz com que esse livro seja completamente perfeito e que vai virar matéria de estudo, sem dúvida nenhuma, porque ele tem ali um quê assim de psicologia, um quê de estudar realmente o porquê que o Brasil tem tantos estupros e tudo mais, que é fenomenal e em poucos trabalhos a gente vê algo parecido. Sim, Abuso, que está em terceiro lugar nessa nossa lista. Nós falamos sobre a maneira como livros são construídos, como a sua narrativa é construída, como existem pesquisas por trás deles que fazem eles ser tão bons. Em H.H. Holmes falamos de uma edição magnífica. Ele está em segundo lugar porque é a melhor capa, o livro mais bonito na parte interna, conta a história tanto de Chicago como do monstro que era Harold Holmes de uma maneira estupenda. Ele tá em segundo lugar, mas é o livro mais bonito que eu tive esse ano, é a capa mais linda, um lançamento que eu tava esperando também. Ele foi lançado junto com Goodfellas e junto com Psicopata Americano. Confesso pra vocês que dos três livros que eu tava com menos expectativa era o do H.H. Holmes, mas foi o livro que eu mais gostei dos três, foi o segundo livro que eu mais gostei no semestre e é, sem nenhuma dúvida, a edição mais bonita do ano. A capa é maravilhosa, ele tem os detalhes aqui em relevo, esse dourado aqui meio amarronzado da capa é magnífico, a parte interna dele traz fotografias, traz mapas como essa fotografia aqui, temos também mapas da cidade na época, reportagens de jornal, coisas que faltam em muitos livros e que dão um peso ainda maior para a obra, sem nenhuma dúvida. Ela é uma obra muito boa, mas o que faz ela ser ainda melhor é essa edição magnífica. E o primeiro lugar deste nosso segundo semestre, e já vou adiantar para vocês que é o primeiro lugar do nosso ano, também está para Cartas para Martin, de Nick Stone. Que livro magnífico, eu chorei lendo o livro, eu fiquei feliz lendo o livro. Ele vai contar a história do Justice, que é um garoto que sofre com o racismo, que vai aprendendo que brincadeiras que os colegas dele fazem com ele não são tão legais, que tem um quê de racismo, e vai tentando passar isso para os colegas. É um livro estupendo, é um livro que forma leitores. Já fiz um vídeo só sobre ele aqui no YouTube, que o link também vai estar aqui na descrição. É um livro estupendo, foi o melhor livro do ano, talvez tenha sido um dos melhores livros que eu tenha lido nos últimos tempos. É um livro que forma leitores, é um livro que, se todas as crianças, todos os adolescentes lessem, com certeza teríamos muito menos casos de racismo no nosso país a um curto prazo aí. É um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que deveria ser leitura obrigatória em todas as escolas do mundo, para que a gente pudesse ter um mundo melhor. Incrível, incrível. Ele tem uma parte no meio dele, perto da página 100 ali, que tem um suspense muito forte, que tem cenas muito tristes, que tem... olha, não tem como falar desse livro sem dar spoiler, então vou me ater a falar só disso dele, que ele é o melhor livro do ano, foi a minha melhor leitura, gostei estupidamente dele. Costumo ler muitos livros com conotação racial, gosto de aprender sobre isso, gosto de ver o que eu posso fazer sobre isso, mesmo eu sendo um cara branco, então gosto de ver o que eu posso ajudar a mudar o mundo. E esse livro muda o mundo, sem dúvida nenhuma, mudou meu ano. Magnífico, magnífico. Leiam Cartas para Martin, porque ele também vai ser o melhor livro do ano de vocês, sem nenhuma dúvida. Inclusive, tem várias pessoas que eu conheço que leram ele, e a maioria das pessoas que eu conheço que leram ele, classificaram ele como o melhor livro do ano. Então, é inquestionável a sua importância e o quão bom ele é. Em segundo lugar, nessa lista
lista de melhores livros do ano, agora passando para falar do ano inteiro, está o livro que estava em primeiro lugar na lista do primeiro semestre, o livro nacional também, Dom, do Tony Bellotto. Conta uma história real, mistura um pouco com ficção, vai falar do Pedro Dom, um antigo criminoso carioca que cometeu muitas atrocidades também durante os anos 80 e 90 no Rio de Janeiro, e gostei muito do livro, gosto muito desse tipo de história. Foi o meu livro favorito no semestre passado, como comentei com vocês, e foi difícil de tirar o lugar dele, porque esse tipo de livro aqui é o tipo de livro que eu gosto de ler, é o tipo de livro que eu vou na livraria para comprar, é o tipo de livro que quando eu vejo numa prateleira, eu vejo anúncio no Submarino ou na Amazon, eu pego porque eu sei que eu vou gostar. Então foi um grande livro. Perdeu a primeira colocação porque a importância de Cartas para Marte é maior do que a importância de uma ficção, então fiquei nessa dúvida ali, mas acho que o Cartas para Marte tem mais a contribuir do que o Dom do Tony Bellotto, mas talvez Dom seja um livro assim para alguém que quer só entretenimento, para alguém que quer só ler e só ação, seja melhor e você vai gostar mais de Dom. Em terceiro lugar nesse ano ficou o H.H. Holmes, pela sua edição magnífica e pela história desse serial killer, um dos primeiros serial killers americanos, que é tão fabulosa e é contado de uma maneira muito legal, e a maneira como ele envolve tanto a parte do serial killer como a parte histórica de Chicago, que tinha passado por um incêndio que tinha destruído a cidade estava recrescendo, estava num momento de ter inclusive a maior feira de inovação da época mundial, foi feita em Chicago, bem na época em que estavam acontecendo os assassinatos, e a maneira como isso se liga é realmente fenomenal. Então, além da edição magnífica, tem esses detalhes do livro que fazem ele ser um dos melhores livros do ano, mas é, sem dúvida nenhuma, a melhor edição, a edição mais bonita do ano. E em quarto lugar fica Abuso, o livro da Ana Paula Araújo, magnífico, já falei muito dele aqui, vamos falar mais também. Lá no meu Instagram tem uma resenha completa falando cada detalhe dessa obra jornalística, que das que eu conheço é a melhor livro jornalístico que o Brasil já fez, assim, que o Brasil já produziu. O trabalho da Ana Paula Araújo é realmente fenomenal. E em quinto lugar temos outro livro que, assim como Cartas para Marte, é um livro formador de leitor. Indiquei ele muito durante esse ano, muita gente leu ele e veio comentar comigo que realmente tinha gostado, que realmente tinha amado, que é o The Outsiders, Vida Sem Rumo, da Susan Hinton. É um livro antiguinho que agora ganhou uma edição comemorativa de 50 anos do seu lançamento, saiu ano passado pela Intrínseca e foi o nosso quinto colocado. Ele era o segundo colocado na nossa contagem do primeiro semestre. Então esses foram os meus 5 livros favoritos no semestre e no ano. Quero saber de vocês, deixem aqui o comentário dizendo quais foram as melhores leituras de vocês, se você já leu algum desses livros, se ele tá ali no seu ranking de 2020 também, e esperamos que 2021 seja um ano melhor, um ano com ainda mais leituras. Vamos desafiar, vou tentar chegar às 200 leituras do ano, acho que vai ser bem difícil, mas essa é a minha meta aí para 2021. Será que dá? Me diga aí também qual é a sua meta para 2021, deixe seu comentário, me siga nas minhas redes sociais e escute o meu podcast. Inclusive, tem um episódio lá falando sobre The Outsiders, Vida Sem Rumo. Um episódio, não são 2, foi dividido em parte 2. De tão bom que esse livro é, o papo foi tão bacana que a gente fez 2 episódios sobre ele. Tá bom? Então é isso, semana que vem eu tô de volta e tchau!